Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre um romance publicado em 1964 que me deixou profundamente impactada com a obra. Eu já tinha lido alguma coisa desse autor, mas nada comparado ao que eu li nessa obra, que é Uma Questão Pessoal, do Kenzaburo Oi. E é um livro que ele escreveu dedicado ao filho dele, ao nascimento do filho dele, que nasceu com uma deficiência mental, e ele conta aqui os sentimentos dele por esse filho, por esse nascimento e as dificuldades que ele teve em aceitar esse filho com esse problema. É um livro forte, eu fui com uma expectativa e tive uma outra realidade, encontrei uma outra realidade aqui, encontrei uma outra perspectiva do que eu imaginava. Eu acho que na minha mente, eu vou falar aqui a minha experiência, eu esperava que ele falasse sobre amor, sobre a experiência de ser pai, os sentimentos de ser pai, né? Mas não, eu estava completamente enganado, não é isso que você vai encontrar aqui. Ele fala aqui sobre a rejeição de ter um filho com deficiência, e ele fala aqui com todas as palavras, não tem rodeio, não tem meias palavras, não tem nada que te conforte. Ele usa palavras duras aqui. Ele mostra realmente a decepção que ele teve em ter esse filho. E eu achei de uma coragem, né? Ele se dispôs a falar sobre isso de uma forma nua e crua. E a visão dele, o sentimento dele, o que ele realmente sentiu. Ele não fica floreando uma coisa que ele não estava sentindo. Mas eu vou falar aqui então sobre a história do livro. O protagonista do livro se chama Bird. Ele dá aulas em um cursinho de inglês em Tóquio. Ele não é uma pessoa das mais corajosas e das mais interessantes. A vida dele é bem comum e, pelo que dá a entender aqui, ele não se casou porque ele queria. Ele se casou com 25 anos aqui no livro. E uma conversa que ele tem em uma determinada parte do livro com a esposa, que acabou de ganhar nenê, deixa bem claro isso, que esse casamento não é um casamento que os dois queriam. O sonho do Bird, né, que é o protagonista aqui, que é o pai dessa criança, ele sonha em conhecer a África. Ele coleciona mapas da África e ele se interessa tudo pelo que vem da África. O sonho dele é um dia ir para lá e viver lá e conhecer os costumes, a cultura. E o nascimento desse filho faz com que esse sonho se torne ainda mais distante do que ele planejava. E isso faz ele se sentir frustrado, faz se sentir preso naquele lugar e com aquela responsabilidade que ele não queria para ele. Isso faz com que ele pense coisas e que ele tome atitudes para se livrar logo. Ele quer uma solução rápida, ele quer se livrar dessa responsabilidade que para ele é muito pesada. E como ele faz isso? Vocês vão ter que ler para saber, vocês vão passar muita raiva. Bom, eu passei muita raiva. Me trouxe vários pensamentos. Eu não achei que ele era uma pessoa boa. A cada momento eu achava que ele era mais escroto. E ele arruma uma amante ainda para ajudar, para se livrar dessa dor que ele está sentindo de agora ter essa responsabilidade de cuidar de um filho com deficiência. Mas no fim tudo vai se resolver, ele vai cair na real, que ele não é mais uma criança, que ele tem suas responsabilidades e que se tornou pai agora e aquela vida depende dele. Aqui no livro ele fala que o filho dele nasceu com uma hérnia cerebral. Eu pesquisei aqui na internet para saber se é a deficiência que o filho dele nasceu mesmo, mas não fala nada. Aqui na internet fala que o filho dele é autista, tem algumas deficiências motoras, mas não descreve nada se é essa mesmo. Eu acho que que ele nasceu com essa hérnia cerebral. Se vocês quiserem, vocês pesquisem aí, é fácil encontrar no Google. Eu não sabia que existia isso, eu pesquisei também, depois que eu li o livro. Mas mesmo assim, é um livro que você não quer parar de ler, que você quer saber, mesmo com toda a raiva e achando que ele é um cafajeste, que ele é um boy lixo, da pior espécie de homem que existe na face da Terra.
Mesmo assim, que foi o meu sentimento, gente, eu realmente, eu comecei a ler, eu falava assim, não, não é possível que eu estou lendo o que esse cara está fazendo. Mas aqui, lógico, ele quis mostrar que ele não queria, é uma forma de mostrar que ele não queria isso para ele. Então, para que que ele ia assumir essa responsabilidade se ele não queria nem esse filho? Imagina um filho com uma deficiência. Mas depois, no final, você se acalma, você vai entender por que que ele fez isso. A narrativa é muito rápida, é uma narrativa. Eu não conseguia parar de ler, apesar de tudo isso que eu estou falando para vocês. Eu queria saber onde isso ia dar. Os médicos também, o tratamento que os médicos dão para essa criança me deixou inconformada. É lógico, eu estou olhando, eu estou falando tudo isso para vocês porque é a minha bagagem como leitora, né? É a minha, é o que eu trago dentro de mim quando eu leio esse tipo de livro. Por isso que eu me sinto dessa maneira. Mas o autor, ele não quer que você se sinta assim. Ele está passando as experiências dele. Cada um vai ler da sua maneira, com a sua bagagem, né? De leitor. Agora eu vou falar um pouco sobre o autor. Kenzaburo Oi, ele é um dos maiores escritores japoneses do século XX. Ele é ganhador do Nobel, foi o ganhador do Nobel de 1994. Ele tem essa primeira obra, é a obra mais famosa dele, né? Foi lançada em 1964. O filho dele nasceu em 1963. E essa é a primeira obra, mas ele tem outras várias. Eu já li A Morte na Água. Tem uma passagem, um personagem lá, uma passagem não, um personagem na Morte da Água, que é o filho dele, que a maioria dos livros dele, quase todos o filho dele tem uma participação. Ele sempre vai colocar o filho dele como um personagem nos seus livros. E temas que ele mais aborda nos livros dele são experiências pessoais, como o relacionamento dele entre ele e o filho dele, política, traumas que ele traz. Em Morte da Água, por exemplo, ele fala de um trauma, de um afogamento, responsabilidades, muitas vezes inspiradas nas suas próprias experiências, e ele traz para os livros dele. Kenzaburo Oi nasceu em 1935 e faleceu em 1920. Kenzaburo Oi nasceu em 1935 e faleceu em 2023. Agora eu vou falar um pouco sobre o personagem principal aqui, que é o filho dele. Ele chama Hikari Oi. Ele é um compositor. Você pode encontrar as músicas dele em vários lugares. No YouTube mesmo você vai encontrar as músicas que ele compõe. E tudo começou quando ele era pequeno. Ele tem baixa visão e ele não se comunica. Ele não. Quando ele é criança, os pais dele perceberam que o que chamou a atenção dele foi o canto de um passarinho, que ele respondia a ao som desse passarinho. Os pais, então, resolveram comprar um disco, né? Naquela época era disco, com o som de passarinhos diferentes. E a mãe, toda vez antes de um passarinho emitir o seu som, o seu canto, a mãe falava o nome do passarinho. E um dia, passeando em um parque, ele ouviu o som de um passarinho e falou o nome do passarinho, reproduziu o som da mãe, né? E a partir daí os pais decidiram que iam colocar ele numa aula de música, contrataram um professor, uma professora, né, de música, e ele começou a se dedicar à música. E foi aí que ele se tornou um compositor. Seu primeiro lançamento vendeu mais de 1 milhão de cópias aqui no Japão, e ele é um compositor bem conhecido por aqui. E Kenzaburo Oi, né, acredita o seu mérito de escritor ao filho. Ele dizia que o filho foi o seu maior inspirador para escrever suas obras literárias. Por meio de suas obras, ele deu voz ao seu filho. E acho que ele conseguiu isso. Esse é o livro mais famoso dele, conhecido aqui no Japão. E no mundo, né? Não só no Japão, no mundo todo é o livro mais conhecido dele. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Espero que vocês leiam e me digam qual foi o sentimento de vocês em relação a esse livro. Depois que você termina de ler, ele fica ali ainda por vários dias. Foi o que aconteceu comigo. Ele ficou ali por vários dias na minha cabeça. Os sentimentos que ele trouxe
depois que eu terminei de ler ele, me acompanharam por vários dias, me fizeram pensar muito sobre a obra, me fizeram pensar por que que eu me senti dessa maneira e o que ele mostrou. Algumas soluções não são fáceis de ser tomadas e a gente precisa aprender com elas. Elas vieram para trazer algum ensinamento em nossas vidas. E o filho dele era o amor da vida dele. Foi até o final. Onde ele estava, o filho dele sempre estava junto, em obras, em, em ensinamentos. O filho dele sempre foi o que fez a vida dele mudar. Esse livro aqui é sensacional, indico fortemente para vocês. Espero que vocês leiam. Vou deixar o link aqui embaixo, caso vocês queiram comprar. Bom, acho que eu já falei bastante. Não se esqueça de se inscrever no... Bom, acho que eu já falei bastante. Nossa, hoje eu tô enrolada, hein? Tô esquecendo até o que tem que falar. Bom, se você gostou desse vídeo, e eu espero que você tenha gostado, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e até o próximo vídeo. Tchau!